que o povo já está pedindo a presença dela. Tudo bem, minha querida? Boa tarde, Bel, Gão, Toledo, Fael, boa tarde para todo mundo. Estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com muitos lances polêmicos, com reclamações. Nós separamos alguns lances. Separamos e dessa vez, Nadine, a arbitragem não está dando sossego mesmo. Vamos falar disso daqui a pouco. Começando pelo gol do Vitória, que o pessoal do Galo questionou ali, uma mão na bola. É um lance, esse não é o melhor ângulo, a gente não consegue de fato ver onde tocou, mas tem um outro ângulo que não toca no braço e sim no ombro do jogador, no ombro direito. Lembrando que pela regra, se tivesse tocado no braço, mesmo que acidentalmente, o gol teria que ser anulado. Mas pelo ângulo, por outra imagem que tem atrás do gol, mostrou que a bola bate no ombro dele e não no braço dele. Então, portanto, o gol foi legal, o árbitro de vídeo, né, tem outros ângulos também, mas não toca no braço. Se fosse ato de Minas Gerais, o braço dele seria um pouquinho meio no ombro, você entendeu? E o gol seria anulado. O Davi Lacerda do Espírito Santo deixou o jogo correr, não marcou qualquer faltinha, assim como o Klaus tem feito. E até o Ramon Abate também. A diferença é que o Ramon Abate demorava um pouquinho mais para anotar no caderninho, diferente de 2 paus e mandava cobrar de novo para cobrar no lugar certo, segurou um pouco mais. Mas nenhum dos 3 atos marcou qualquer faltinha. Não sei se é recomendação da CBF, Nadine. Agora, Nadine, teve um lance... É uma recomendação realmente tentar deixar a bola rolar mais, mas em outros jogos tivemos muitas faltas, muito tempo de bola parada no jogo do Atlético, então os árbitros conseguiram ter esse controle e deixar a bola correr um pouco mais, mas não está acontecendo em todos os jogos, não. Nadine, agora nessa partida teve um lance ainda mais polêmico, que o árbitro optou por encerrar a partida, que foi um possível pênalti no Igor Gomes. Ele fala que foi agarrado, tem uma disputa de bola, tem um braço, mas na minha opinião não foi aquele que derrubou o jogador. Depois da disputa ele acaba caindo, mas eu não vejo um puxão, um agarrão, e sim uma disputa pela bola. O jogador sobe, quando cai tem aquele contato também com o seu adversário, mas eu não marcaria pênalti nesse lance. O próprio Igor Gomes, depois da partida, deu uma entrevista falando que não foi um agarrão suficiente para impedi-lo de participar da jogada. Então, se o jogador falou, quem sou eu para discutir? Ô Nadine, agora não é de time mineiro, mas eu vi, inclusive, os próprios meninos aqui questionando critérios de arbitragem, né? Então, a gente separou aqui Flamengo e Grêmio, um pênalti ou possível pênalti, e queria que os meninos e você analisasse. Esse é um lance que repercutiu muito, já saiu o áudio, já saiu também a divulgação da comunicação daquela comissão internacional da CBF, que analisa os lances, que é do Sandro Meirahit, do Risoli e do Pitana. Esse lance é preciso analisar a trajetória da bola. O jogador do Grêmio, ele chuta, a bola desvia no Wesley, e depois tem o braço do Gerson, que ele está com o braço para trás. Sim, ele faz o movimento de abrir o braço, mas isso ele é uma bola inesperada. Ele não está esperando que aquela bola venha em sua direção, tem um reflexo, mas o braço ainda está para trás. É diferente de eu abrir o braço na lateral do meu corpo para bloquear a passagem da bola. Então, ali, isso é considerado como se fosse uma bola acidental, porque seria inesperada, por ter desviado no Wesley. Muitos falaram, mas desviou também no corpo do Gerson antes de bater no braço. Independente se desvia na parte da barriga ou não do Gerson, se a bola vai direto no braço dele, o que conta é o desvio do Wesley, que deixa essa bola ser inesperada, que ele não tem reação de saber qual a direção que essa bola vai vir. Então, isso não é considerado infração, de fato, pela regra do jogo, mas eu entendo que muitos torcedores reclamaram, porque bate, de fato, no braço dele, mas é considerado uma mão acidental pelo fato de ser inesperada. Nadine, eu concordo com você em todos os ângulos. Primeiro a bola rebatida, depois a bola bate em um primeiro ponto do corpo do Gerson, depois bate no braço, esse braço está localizado para trás. Minha preocupação é que essa regra que tem do VAR, da marcação ou não do pênalti, inclusive ela essas imagens são do VAR, tá sem o áudio do VAR, Bel, mas são imagens do VAR. Ela permite o árbitro a ter a interpretação. Aí o ato de campo tem uma interpretação, o de vídeo tem outra interpretação, o bandeira tem outro, quarto ato tem outro. A gente tem que fazer o possível para tirar a interpretação. Então, eu concordo com a Nadine, não é para se marcar o pênalti. Agora, o Gão, pensando na manutenção da regra, eu acho que deveria ser pênalti sim.
deveria ser pênalti sim. Com tudo isso que tem dentro dessa regra de marcação ou não do pênalti, eu acho que abre margem para interpretação do árbitro e é isso que me preocupa. E aí, contra o Flamengo não marca, mas duvido que se fosse América e Flamengo e batesse a bola na mão ali do jeitinho que foi no jogador do América, era marca da Cal, pênalti pro Flamengo. É o que você está falando. Exatamente. A interpretação pro grande é de um jeito, pro outro é de outro. O fato é que vai precisar, esse vai ser um exemplo, né, já que aconteceu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, precisam seguir até o final do campeonato. Então, com certeza será um lance como referência, como não marcaram, não podem marcar um lance parecido com esse até o final do campeonato. Então, nós estaremos de olho, é claro, para ver essa interpretação da arbitragem, mas o lance é considerado como não pênalti, mas precisa ser não pênalti até o final do campeonato. Nadine, o Hugão tá na bronca aqui, a gente até separou um arquivo, né? Não é dessa rodada, obviamente, porque a próxima rodada o Cruzeiro vai encontrar com o Bahia e vai ser com o mesmo árbitro polêmico que anulou um gol aparentemente legítimo do Cruzeiro justamente contra o Bahia e ficou empatada essa partida em 2024, outubro de 2024, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um gol do Caio Jorge foi anulado. Estava legítimo esse gol, Nadine? Você deve ter falado disso na época. Lembro que teve a interpretação que o árbitro foi ali para ver se o jogador que estava impedido, se ele empurra, né, o zagueiro para participar da jogada, o contato. E é um lance de fato de interpretação, o árbitro precisa ir na lateral do campo, não é um impedimento de factual, né? Está impedido ou não, precisa interpretar se ele interfere no adversário ali para marcar. O Flávio Rodrigues de Souza, no ano passado, ele foi afastado, né, do Campeonato Brasileiro por erros. É um árbitro que não vive uma boa temporada na carreira, nem no ano passado, nem no começo desse ano, no Campeonato Paulista. Então, eu acho assim, em questão de histórico, o torcedor lembra muito, é claro. Mas a comissão de arbitragem, como trocou a comissão de arbitragem da temporada passada para essa, tenho certeza que eles nem lembram disso. Flávio Rodrigues, inclusive, foi afastado da primeira rodada do Brasileiro do ano passado. Um ponto para o Gão se agarrar é, por exemplo, do Klaus. Ano passado expulsou um jogador do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, marcou um pênalti para o Galo. Eu até elogiei pela coragem aqui. Esse ano não teve a mesma coragem para anular o gol. Então, normalmente, o Goiás gosta de equilibrar. Acertei ano passado, mas foi polêmico. Esse ano eu vou para o outro lado. Eles costumam administrar a moral com os times. Por isso que eu gosto do Colina, que está lá na Europa e padronizou a arbitragem. Coloca sem possibilidades de mão dentro da bola, dentro da área, sem possibilidades de falta e falar, não tem interpretação. Nesse caso, tem que se marcar isso daqui. E, ô Nadine, eles podem até não lembrar, mas é o terceiro ano seguido que o Flávio vai apitar Cruzeiro e Bahia com o lance do ano passado em xeque. Aí, além disso, o VAR é o mesmo do jogo contra o São Paulo. Aí o pessoal fala assim, não, teorias da conspiração. Ô, irmão, mas aí abre margem pra gente poder reclamar sempre, muita coincidência, né? Nadine, poderiam ter esse cuidado em relação às escalas. Eu também concordo que poderiam ter um cuidado maior, mas lembrando de como são feitas essas escalas, eu acredito que eles nem lembraram e nem analisaram o histórico do árbitro da temporada passada. E só para arrematar nosso bate-papo, você também fazer o convite, né, Nadine, para o pessoal assistir hoje a Champions na telinha do SBT Alterosa, mas só o que às vezes o árbitro precisa relatar em súmula, né, a situação que aconteceu. Pode colocar na tela, Miltinho, uma cabeça de galinha no gramado ali no jogo entre Corinthians e Palmeiras. Aí tá aí a súmula, situações que o nosso futebol também proporciona, né, Nadine? Exatamente, Bel. O árbitro ele precisa relatar qualquer objeto que é atirado dentro do gramado. Teve copos e a cabeça ali de uma galinha, então o árbitro precisa relatar para ver se vai ter algum tipo de punição em relação ao clube, mas é algo realmente que não acontece, assim, sempre teve já uma cabeça de porco, agora é uma cabeça de galinha, mas o árbitro precisa relatar para saber, o STJD, se tem algum tipo de punição para o clube. Ô, Nadine, teve um tempo atrás aí que enterraram foi uma cabeça de galinha no Independência, você lembra disso? Que eu estava procurando lá a macumba do Atlético. Sério? Será que ela apareceu lá nesse jogo? E aqui, ó, na sequência do programa, nós vamos falar de Gabigol no banco.
Ontem eu brinquei, 3 milhões no banco, que é uma coincidência da Nadine, que trabalhando desse jeito também, assim como o Cruzeiro tem 3 milhões no banco. Demais, e merecidos mais de 3 milhões no banco, que hoje também estará na transmissão espetacular aqui, né, Nadine? Deus te ouça, Rafael. 3 milhões no banco, tá tudo certo. Mas eu quero fazer um convite para vocês. Hoje tem jogo da Champions League na tela do SBT. A partir das 15h45, nós estaremos com toda a equipe do SBT, o Thiago Leifert na narração, Mauro Betti nos comentários, eu estarei de olho na arbitragem, e quem escalou no Champions League foi o Colina, que é o presidente da comissão de arbitragem da UEFA, que o Hugão gosta. Então vamos analisar a arbitragem de hoje. Acima de Colina só está você, Nadine. Um beijo para você, minha querida. Bom trabalho, viu? Obrigada.